Vamos entrar no princípio obediência. E eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmos 19, a partir do verso 7. Nós vamos entender um pouco acerca da obediência, dos mandamentos do Senhor, ou dos preceitos do Senhor. Por que precisamos obedecer, né? Quando a gente fala, por que eu preciso obedecer? Quantos aqui são pais? Você tem seu filho, e de repente seu filho está brincando ali na sala e ele deixa um monte de brinquedo esparramado. Tem muitos pais que falam, agora guarde seus brinquedos. E aí a criança fala, mas por que eu tenho que guardar? E aí a maioria dos pais fala, porque eu estou mandando. A pergunta é, será que a criança, ela entende aquilo? Só porque você está mandando? Então, você poderia falar sobre a questão da ordem na casa. Você poderia falar, olha, meu filho, você pode deixar os brinquedos esparramados, mas seu pai, sua mãe pode andar aqui e não ver o seu brinquedo, vai pisar e vai quebrar o seu brinquedo. Depois você não vai poder mais brincar. É isso que você quer? Ou você pode falar que o pai e a mãe vai estar andando na casa, pisa no brinquedo, escorrega, cai, bate a cabeça, se machuca. É isso que você quer? E a criança então vai entender, então dizendo, a casa ela precisa de uma ordem. E quando você obedece a ordem, todo mundo vai ser abençoado nessa casa. Então, a criança ela vai entender isso. Da mesma forma, Deus, por que eu tenho que obedecer os mandamentos de Deus? Porque Deus está mandando? Não, tem um princípio estabelecido aí, né? Quando você quebra esse princípio, o caos se estabelece. É exatamente isso que acontece quando uma criança ela quebra um princípio dentro da casa. O caos se estabelece na casa. Pode acontecer várias coisas. O fato é que a maioria dos pais, às vezes, não ensina. O que ele vai fazer? Ele vai lá, recolhe o brinquedo e arruma tudo. Quando aquela criança vai aprender? Nunca. Então, Deus não é assim. Deus não vai recolher os seus brinquedinhos. Você vai ter que aprender, às vezes, pela dor. Vamos lá, o primeiro versículo que diz assim, a lei do Senhor é perfeita. Então, o que é? O mandamento do Senhor é perfeito, o preceito do Senhor é perfeito, a lei do Senhor é perfeita. Então, se ela é perfeita, ela não tem defeito. E é isso que o salmista está dizendo. A lei de Deus, ela é perfeita, ela não tem defeito. E ele diz que essa lei, esse mandamento do Senhor, essa ordem de Deus, ela refrigera a alma. Ontem eu estive em Aquidauana, está bem quente lá. E quando nós voltamos e entramos no carro, ligamos o ar-condicionado, aleluia. Foi uma viagem gostosa, porque eu já viajei de Fusca, mas eu nem me lembro disso, como que era. Mas o fato é que você está num calor daquele, e de repente você entra num ambiente refrigerado, é tudo de bom. Como isso é agradável para o nosso corpo físico. Mas o que o salmista está dizendo é que a lei do Senhor é perfeita e ela refrigera não o seu corpo, ela refrigera a sua alma. E agora, quantas almas estão fervendo? Quantas almas estão em depressão? Quantas almas estão com síndrome de pânico? Quantas almas estão perturbadas na sua alma? Quantas almas estão realmente hoje com um nível de ansiedade exacerbado? Quantos crentes estão vivendo isso? Não estou falando nem da sociedade, lá estou falando. Por quê? Porque não obedece os preceitos, os mandamentos ou a lei do Senhor. Então, o que o salmista está dizendo é que se você obedece os mandamentos do Senhor, você vai ser um crente que vai ter ar-condicionado dentro da sua alma o tempo todo. Você está entendendo? Você quer viver essa paz 24 horas por dia?
É só você obedecer a Deus. O que Deus está falando é que o que Ele quer é que você viva bem. Mas o contrário também, se você não obedece essa lei, você vai viver perturbado na alma o tempo todo, preocupado com tudo que acontece, desesperado com as coisas que estão acontecendo no mundo, achando que o caos vai se estabelecer na sua casa, porque lá fora no mundo está acontecendo. Mas aquele que tem a lei do Senhor no seu coração, o mundo pode estar em balbúrdia lá fora, mas ele está em paz, ele está tranquilo, ele sabe que Deus cuida dele. O próximo, a continuação desse versículo diz: o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, quando Deus fala algo, testemunho é exatamente aquilo que alguém vai e afirma que aquilo é verdade. Então, Deus está dizendo que o seu mandamento é verdade. E quando eu entendo isso, esse testemunho de Deus dá o quê? Sabedoria. E por que ele fala aos simples? Aos simples, exatamente por causa de que o humilde, o orgulhoso nunca vai experimentar isso. O orgulhoso nunca vai conhecer isso, porque a maioria das pessoas, elas transgridem o mandamento do Senhor por causa de uma palavra chamada orgulho. Muitos pecados que as pessoas acabam incorrendo, elas não percebem que o orgulho simplesmente é o laço, a chave que o diabo usa, a porta de entrada que o diabo usa para levar você para pecados piores. Mas a base, ali, a porta de entrada é o orgulho. Quando você acha que você não precisa mais, quando você acha que sabe mais do que os outros, quando você acha que você é melhor do que os outros, quando você assume essa posição, começa a falar mal do seu irmão: eu poderia estar fazendo melhor do que ele. O que é isso? É uma forma de orgulho. E eu já ministrei aqui, o orgulho, ele tem várias faces, né? Perfeccionismo é uma capa do orgulho, a timidez é outra capa do orgulho, e por assim vai. Então, nós precisamos romper com todas essas capas do orgulho para realmente desfrutarmos aquilo que Deus tem. Vivemos realmente, desfrutarmos do quê? Da sabedoria do Senhor, porque só vai desfrutar da sabedoria do Senhor aquele que é puro de coração, aquele que é simples. O próximo versículo, versículo 8: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O que Deus está falando é que os mandamentos dele é reto. Quer dizer, é sim, sim, não, não. Não tem jeitinho brasileiro, né? A gente sabe que hoje o brasileiro, ele gosta de dar um jeitinho de resolver as coisas, mas Deus é sim ou não, e não adianta você tentar mudar. E o que ele está dizendo é que se você segue os preceitos do Senhor, sabe o que você vai ter? Alegria. Alegria todo dia. As coisas não estão funcionando lá fora, mas dentro de você tem alegria. E alegria, eu não estou falando de você dar risada. Alegria, eu não estou falando de você dar gargalhada. Alegria, eu estou falando de algo que é contínuo. Você tem alegria. As coisas às vezes estão ruins, você tem alegria. As coisas estão boas, você tem alegria. Então, isso é algo que ninguém pode roubar de você, quando você obedece os mandamentos do Senhor. Porque quando você não obedece, o que você tem? Perturbação. E se você tem perturbação, você não tem alegria. Quando a perturbação chega na sua casa, a alegria some. Um está brigando com o outro. Então, Deus quer que você desfrute de alegria. Próximo versículo. O temor, volta no 8, deixa eu ver se eu li tudo. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E aí, pureza fala exatamente de algo que não tem nenhum tipo de contaminação. Então, o mandamento do Senhor não tem contaminação. Por isso, você não pode pegar a palavra do Senhor e querer inventar algo em cima dessa palavra. Ele não tem contaminação. Então, você tem que pegar aquilo do jeito que Deus falou. Não é do jeito que você quer interpretar.
Tem gente que quer interpretar a Bíblia do jeito dele. A Bíblia é segundo fulano de tal, mas não é. A Bíblia é do jeito de Deus, e você tem que obedecer do jeito de Deus. E aí ele diz que ilumina os olhos, e aqui quando fala de iluminar os olhos, ele não está falando dos olhos físicos, ele está falando dos olhos espirituais. Quando você vive essa pureza do mandamento de Deus, você começa a enxergar, você começa a ter um discernimento espiritual muito maior do que o seu irmão que às vezes está do seu lado. Próximo versículo. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. E aqui ele fala do temor, né? Quando a gente entra no temor do Senhor, o que é o temor do Senhor? Não é ter medo de Deus, é ter respeito a Deus. Todo homem que respeita a Deus, ele vai permanecer eternamente. Todo homem que tem isso no coração, ele não vai ser demovido da sua posição. Por causa do quê? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então é esse respeito a Deus. Por que o homem não peca? Porque ele tem temor de Deus. Por que o homem peca? Porque ele perdeu o temor de Deus, não tem outro caminho. Porque Deus, ele está presente em todos os lugares. Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Quer dizer, ele tem todo o poder, ele está presente em todo lugar e ele tem todo o conhecimento. Até o que você está pensando neste exato momento, ele sabe. Então, se Deus está presente em todo lugar, isso quer dizer, mesmo aquilo que você faz escondido, Deus vê. Então, se você tem temor do Senhor, você não vai fazer. Você não vai fazer porque as pessoas não estão vendo. Você não vai fazer porque sabe que Deus vê tudo. E a Bíblia diz que não existe nada oculto que não venha a ser revelado. Pode demorar um dia, um ano, 5 anos, 10 anos, mas vai ser revelado. Chega um momento que não tem como esconder. E Deus vai mostrar. E por que Deus mostra? Porque Ele te ama. Fala para o seu irmão, Deus mostra porque Ele te ama. Então, todo pai corrige o filho que ama. E Deus é um pai, e Ele quer te corrigir, Ele quer cada dia mais que você viva a verdade dEle. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. O que Ele está falando é que, todas as vezes que você quebra o mandamento, você pode falar, está pesado demais, mas o juízo de Deus é justo. Se você está passando por alguma coisa, é porque o juízo de Deus, ele é justo. Ele não é nem mais e não é nem menos. Ele é na medida. E Ele vai trabalhar esse juízo do Senhor até que você esteja aprovado. Porque todos nós passamos por deserto. Mas o tamanho do nosso deserto é o tamanho da nossa língua. Quanto mais você murmurar, maior é o seu deserto. Quanto menos você murmurar e mais dar glória a Deus, menor é o seu deserto. Então, tudo depende de você. Então, o juízo de Deus é perfeito. Se está demorando, as coisas não estão funcionando, é exatamente por quê? Porque você está incumpridando o seu juízo. Não é que Deus não tem nada. Deus, ele estabeleceu um modelo de medida para todo ser humano. Agora depende de você. É como, às vezes a gente fala, a cobertura de Deus. O que é a cobertura de Deus? É eu estar debaixo. Obedecer é você estar debaixo de autoridade. Isso significa obedecer. É eu estar debaixo de autoridade. Então, quando eu obedeço? Quando eu entendo que eu estou debaixo da autoridade de Deus. E quando eu desobedeço, o que eu faço? Eu saio debaixo dessa autoridade. Então eu não estou mais protegido. Porque quando eu estou em obediência, eu estou protegido pela autoridade superior a mim. Mas quando eu saio, eu estou desprotegido. Então eu estou vulnerável a qualquer situação. Eu me recordo de um pastor que esteve aqui em Campo Grande, há cerca de uns 30 anos atrás, e ele ministrou sobre o juízo de Deus, dizendo que tem o juízo do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
juiz do Espírito Santo, ele está falando, olha, ele está acendendo a luz vermelha dentro de você para que você não continue naquela jornada errada que você está. O juiz do Filho é a palavra dentro de você te incomodando e você não quer ouvir essa palavra. Você rejeita, todas as vezes que ela vem na mente, você rejeita essa palavra. E o juízo do Pai, ele fala assim, anjos, afaste-se dele. Meu irmão, você está lascado. Se os anjos do Senhor, que acampam ao redor daqueles que o temem, se afastar de você, você está lascado. Fala para o seu irmão, você está entendendo? Próximo. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O salmista, ele tem esse pleno, claro entendimento de que o mandamento do Senhor é isso. Ele é mais desejável do que o ouro. O que ele está dizendo? Pode me dar todo o ouro do mundo, eu prefiro ficar com os mandamentos do Senhor. Porque o ouro traz perturbação. Conheço um monte de gente, conheço pessoas que são crentes, que chegaram aqui, pobre de maré descer. E hoje são ricos, milionários, mas e cadê? Cadê a paz? Perturbados na alma. Por quê? Porque trocaram o Senhor pelo ouro. Eu quero te dizer, queridos, que quando o salmista diz isso é porque ele tem um entendimento claro. Que quando você cumpre os mandamentos do Senhor, Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar das suas riquezas. Ele vai cuidar de tudo que você tem. Mas quando o teu coração está no ouro, o que vai trazer sobre você é perturbação. Por isso que Jesus disse, você não pode servir a dois senhores. E a única vez que Jesus se refere a dois senhores é exatamente ele e o dinheiro. Quando você foca no dinheiro e esquece de Deus, você vai se lascar. Então, pare e pense nisso. Os passarinhos, eu e minha esposa caminhamos ali em volta da Lagoa Itatiaia. Todo dia de manhã. E recentemente fizeram a limpeza lá. E aí você vê o tanto de passarinho ali comendo. E ali você vê o cumprimento da palavra de Deus. Eles não plantam, eles não colhem, mas Deus alimenta. E eles faceram ali, comendo. E um monte. Então Deus cuida. Então entenda, coloque Deus como primeiro lugar na sua vida. Vamos para o próximo texto. Duas coisas importantes para que você vá bem na sua vida, que é a obediência e a fidelidade. E elas caminham de mãos dadas. E quando a gente pensa em obediência, que é exatamente você estar debaixo de autoridade, e a fidelidade é você ser fiel a essa autoridade. A fidelidade, ela tem 3 funções na nossa vida, que é eu ser fiel àquele que está acima de mim, eu ser fiel àquele que está na mesma dimensão minha, e eu ser fiel também para aqueles que estão debaixo da minha autoridade. Então a fidelidade, ela atinge as 3 áreas. E quando eu sou fiel a essa autoridade aqui, consequentemente, eu posso viver essa fidelidade para as outras 2 dimensões. E se eu viver essa fidelidade para as 3 dimensões, com certeza eu vou desfrutar do melhor que Deus tem. Quando a gente olha para Lúcifer, qual foi o pecado de Lúcifer? Todo mundo fala rebelião, mas foi o quê? Ele desobedeceu. E quando você desobedece, você se rebela. Quando você desobedece o mandamento do Senhor, o que entra em você? O espírito de rebeldia. O demônio da rebeldia começa a agir na sua vida. Por quê? Porque você saiu dessa esfera, você saiu debaixo dessa autoridade. A partir do momento que você deu ouvidos à voz de Satanás.
Então nós vamos ver exemplos de homens que desobedeceram, entraram nesse princípio da rebelião ao desobedecer a Deus, e homens que obedeceram e colheram frutos inimagináveis. Quando a gente olha para Adão e Eva, eles tinham tudo. Imagine o seguinte: você tem tudo, não falta nada. Você é uma pessoa que está, tudo que você quiser está lá. Você tem um jardim, onde nesse jardim tem tudo que ele precisa para viver o resto da vida. O que fez Adão pecar? O que fez Adão e Eva pecar? A insatisfação. Que essa insatisfação levou Eva a comer do fruto e dar para o seu marido, mas o Adão também ficou insatisfeito, porque ele se pensava assim: por que só Deus desfruta disso? Será que eu não posso ter a mesma sabedoria de Deus? E aí eles pegaram e deram um passo e foram lá, pegaram o fruto, comeram. Então, muitas pessoas, elas acabam vivendo, quebrando e transgredindo o mandamento do Senhor, porque ele é insatisfeito. É aquela síndrome do que a grama do vizinho é mais verde. E por que a grama do vizinho é mais verde? Porque ele rega a grama dele todo dia. E você tem preguiça. É só por isso. Então, é a gente entender que se fulano de tal está prosperando e as coisas estão funcionando, é porque ele está fazendo a coisa certa. Então, por que eu não prospero? Deus tem filho predileto? Não, é porque eu preciso entrar nos mandamentos corretos do Senhor. Deus não tem filhos prediletos. Agora, quando você começa a permitir que a insatisfação entre no seu coração, você está a um passo de pecar, a um passo de se rebentar todo. Por quê? Você começa a ser crítico. Todo insatisfeito é um cara crítico. Você já percebeu? Ele sempre está falando, comentando. E às vezes na entrelinhas você percebe isso. Ele comentando, reclamando, olhando para trás. Então eu quero te dizer, cuide o teu coração. Fale para o seu irmão, cuide o seu coração, para você não pecar contra Deus. Aí nós vemos um outro exemplo, e a questão de Adão. Você vai ver em Gênesis 2, você está anotando, Gênesis 2, 17, 18, e Gênesis 3, do 1 em diante, você vê toda essa história. Eu não vou me aprofundar para a gente não perder tanto tempo, porque é uma história muito conhecida de Adão e Eva. Um outro exemplo que nós temos é de Davi, o grande rei Davi. Ele teve muitos acertos e teve muitos erros também. Ele teve um grande erro, mas ele teve um erro que às vezes parece banal. Deus chegou e falou para Davi que ele não contasse o seu exército. E os reis de Israel, eles sabiam que eles não poderiam contar o exército. E aí você fala, por que eles não poderiam contar o exército? Porque Deus disse para os reis de Israel que a força do exército de Israel não estava nos homens, mas estava em Deus. Eu sou, Deus se apresenta, eu sou o Senhor dos exércitos. Então é Ele que ia à frente. Quando um rei de Israel, ele contava o exército, o que ele estava dizendo? Eu quero saber quantos homens eu posso contar para ir para a guerra. Então o que ele está falando é, eu não confio mais em Deus, eu confio na minha força. E esse foi o erro de Davi. Mandou contar o exército para saber qual era a força dele. Quando Deus falou, a tua força vem de mim, todas as tuas fontes estão em mim. E o que aconteceu? Veio uma praga sobre a nação de Israel, e 70 mil homens morreram.
E aí você olha, quem cometeu o pecado? Davi. Quem morreu? Os homens. Por que 70 mil homens morreram? Você acha que Deus ia matar 70 mil homens de graça? Provavelmente esses homens eram murmuradores, esses homens estavam fazendo alguma coisa errada. Por quê? Poderia ter matado todo mundo. Não poderia? Bom, ele errou, então todo mundo vai morrer. Mas não morreu todo mundo, morreu alguns. E essas pessoas que morreram, com certeza, eles tinham o quê? Legalidade. Porque o princípio para que Satanás toque na tua vida é que você tenha legalidade. A partir do momento que você abre uma brecha e você tem legalidade, é o que nós vimos, esse exemplo muito claro lá no livro de Êxodo, capítulo 12, quando vai acontecer a Páscoa, ou eles pegam e matam o cordeiro, pegam o sangue do cordeiro e espargem nos umbrais da porta. Todo mundo que tivesse o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte ia passar e não ia tocar. Por quê? Porque havia o sangue do cordeiro como uma legalidade. Ele não pode tocar em mim, porque eu estou protegido pelo sangue do cordeiro. Esse é o princípio. Então o diabo não pode tocar quando você não tem legalidade. Mas as casas que não acreditaram naquilo e não passaram o sangue sobre a porta, todo primogênito morreu, de animal, de gente, de tudo morreu. Então, e foi um monte de pranto naquele momento. Então isso mostra o princípio da legalidade. Quando eu obedeço, eu sou abençoado. Quando eu desobedeço, eu entro debaixo de maldição. Depois nós vemos um outro exemplo que é Jonas. Segundo da Crônicas 21, tá? Para quem quiser ler essa história. Depois nós vamos ver o livro de Jonas, e você pode começar, Jonas acho que é 3 capítulos, ou 4 capítulos. E aí você pode ler, curtinhos capítulos, e você vai ler toda a história de Jonas. Jonas, Deus manda ele para Nínive. E ele então foge, ele não quer ir para Nínive. Ele não obedece o mandamento do Senhor. E quando ele faz isso, ele vai, então, pega um navio, e lá o navio quase vai, tem uma tempestade horrível no meio do mar, e ele então pega, os marinheiros vão lá e falam, alguém daqui deve estar com maldição, não é possível. E aí eles lançam sorte, e a sorte cai sobre Jonas, e aí pergunta, o que você fez? Aí ele falou assim, eu desobedeci ao Deus de Israel. E aí eles pegam e lançam Jonas no mar, mesmo com temor, mas falou assim, se nós não lançar, nós vamos morrer. Quando lançou, passou a tempestade. Você vê o princípio correto da desobediência ali. O camarada que desobedeceu, ele quase que mata todo mundo dentro do navio. Mas quando ele confessou, o que os marinheiros fizeram? Jogaram ele fora do barco. E a tempestade acalmou. E sabe o que eles fizeram? Se converteram tudo. A Bíblia diz que eles fizeram um sacrifício ao Deus de Israel. Por quê? Porque eles viram que esse Deus, ele controlava todas as coisas. E aí vem um peixe grande, que a gente calcula que seja uma baleia, pode ser, pode não ser, não sei. Engoliu ele vivo. E a gente pensa, como que pode engolir um peixe? Esse dia eu vi um cara que estava pescando um pacu, meu irmão. E aí ele pegou o pacu. E aí o jaú engoliu o pacu dele. E ele conseguiu tirar o jaú. Pendurou o jaú e rasgou o jaú assim, filmando ao vivo. E ali a linha com o pacu. Mas pensa num pacu desse tamanho assim. Que ele arrancou inteirinho dentro da barriga do jaú. E eu falei, acho que esse jaú engasgou. Não é possível. Olha o tamanho desse pacu, meu irmão. Então você olha, e aí às vezes a gente não crê. Hoje tem filmagem para você enxergar. E ali ele ficou 3 dias, até que ele se arrependeu. E não morreu em 3 dias. Porque engole vivo não mastiga, engole vivo.
E aí depois de 3 dias que ele ficou lá na barriga do peixe, o peixe vomitou ele. E o peixe vomitou ele aonde? Em Nínive, onde ele tinha que fazer a missão dele. Quando ele se arrependeu, Deus falou: já vou te dar uma carona, vai logo para lá. E já chegou lá, e aí ele pregou, meu irmão. E ele pregou para o povo se arrepender. Eram 120 mil pessoas que moravam lá. E ele pregou e ficou esperando o fogo de Deus cair, porque ele ficou 40 dias lá pregando. Juízo de Deus, fogo do céu, pá. E aí ele estava doidinho para ver todo mundo morrer. Sentou lá, subiu lá no monte que ele estava lá e ficou olhando. Depois, passou um dia, 2, depois ele viu que Deus não ia fazer juízo. Aí ele ficou emburradinho, magoadinho, bicudo. Falou. E aí ele pegou no sono, porque tinha uma sombrinha para ele lá. De repente o sol mudou de posição e o sol queimou ele, e foi um bicho lá e mordeu a sombrinha dele lá, e a sombra morreu. E ele ficou mais magoado com Deus. E aí Deus falou assim: você teve dó de uma planta que você não plantou, você não colheu, você não regou, você não fez nada para as plantas, você teve dó. E eu não vou ter pena de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Aí a gente vê a misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso. Então isso mostra que a desobediência de Jonas ia matar todo mundo no barco, e a desobediência de Jonas ia matar 120 mil pessoas. Então a gente não tem noção de, quando a gente desobedece, o quanto de pessoas nós afetamos. Isso é sério. Toda desobediência, ela tem uma consequência. Mas nós não entendemos isso. O mandamento do Senhor é como uma cerca, meu irmão. Todo criador de gado, a pessoa que cria o gado no Pantanal, ele põe cerca. Para quê? Para que os bichos não entrem lá, numa área onde ele vai ser comido por outros bichos. O que ele está fazendo? Está protegendo o gado dele. A cerca é para proteger o gado. O mandamento do Senhor é para proteger você. Quando você desobedece, você pula a cerca, meu irmão. Você pulou a cerca, você está no sal. Não tem outro jeito. Os animais ferozes vão engolir você. Aí você está na selva e está sem a proteção do Senhor. Então, por isso é importante a obediência na nossa vida. Vamos ver agora os homens que obedeceram. Não vou nem entrar em Saul, porque acho que todo mundo conhece a história. Noé. Vamos olhar para Noé. Noé, lá em Gênesis, a partir do capítulo 6, você vai ver a história de Noé. Que Deus se agrada de Noé. E no versículo 7, põe Gênesis 6, 7 para mim. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por quê? Porque era um homem que tinha temor de Deus. Então imagine o seguinte: o que Deus está falando é que Noé está vivendo na pior geração do mundo. Você acha que nós estamos vivendo numa geração terrível? Todo mundo acha, mas não se compara ao que Noé viveu. Noé estava sozinho com a família dele, vivendo na pior geração do mundo, a ponto de Deus falar: eu não aguento mais esse homem, vou matar todo mundo. Só que a Bíblia diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. E durante 100 anos Noé construiu uma arca. Deus falou para ele como ele deveria construir a arca, e como Deus falou, ele fez. Ele não mudou uma vírgula. Deus falou: é desse tamanho, dessa altura, dessa largura, você vai usar o material tal, você vai, betume, que é petróleo, você vai
lacrar ela com betume por fora e por dentro, e depois de 100 anos estava pronto. Quem ajudou ele? Só ele e os filhos, construindo 100 anos uma arca, meu irmão. E o pior de tudo é que naquela época nunca havia chovido sobre a face da terra. Imagine o seguinte: Deus fala que vai mandar chuva quando ele nunca viu uma chuva na face da terra. Porque a Bíblia diz que um vapor ele subia, naquele período não havia chuva, um vapor subia. E esse vapor umedecia as plantações, tudo, e assim que eles faziam. Então era como um orvalho que subia um pouquinho, molhava ali a terra e sumia. Agora nunca havia chovido e Deus fala assim: eu vou mandar um dilúvio de água. Vou chover, 40 dias e 40 noites vai chover. E ele constrói acreditando nessa palavra, aonde ele vivia numa geração que não acreditava em nada. Todo mundo era descrente. Ele obedece. E a Bíblia diz que ele entra na arca. Lê essa história linda. Ele entra na arca e a Bíblia diz que Deus lacra a porta. Depois que entrou ele com todos os animais, Deus trancou a porta por fora. Por quê? Porque senão Noé, com misericórdia, ia abrir a porta para pessoas entrar. Deus lacra, não tinha nem como Noé mais abrir a porta. Depois de 7 dias, eles 7 dias ficaram dentro daquela arca lá. E aí depois de 7 dias começou a vir água, e água, e água. Daqui a pouco a arca começa a subir, porque ela está no seco. É tanta água que ela vai subindo, vai subindo, vai subindo. E aí, esses dias eu até preguei sobre isso. Na arca estava todo tipo de animal lá, fazendo cocô, urinando. Pensa no gás, no cheiro. Estava ruim lá dentro da arca? Claro que estava. Era um lugar confortável? Não. Mas eu disse, estava ruim, mas estava bom, porque quem estava do lado de fora morreu. E eu falei isso sobre a igreja. Você está na igreja. Aqui é o melhor lugar do mundo para você estar. É debaixo do mandamento do Senhor. Congregando, estando juntos, unidos. Você vai encontrar alguns animais aqui. Alguns leões ferozes, né? Você vai encontrar todo tipo de animal aqui mesmo. Aquele que te dá coisa, você fala, isso é um cavalo, né? Aquele que te arranha, você fala, isso é uma onça. Não sei qual. Mas o fato é o seguinte: você está dentro da arca, meu irmão. Então, dá glória a Deus, porque você está na arca. Porque se você sair fora da arca, você está lascado. Depois nós vamos ver a história de Abraão. Irmão, quando eu penso na história de Abraão, eu acho que esse cara é maluco, porque Deus manda ele sair num lugar da Ur dos Caldeus, onde Abraão estava, era uma cidade de 200 mil habitantes. Naquele tempo já tinha canalização de esgoto e de água em Ur dos Caldeus. 200 mil habitantes, já era uma mega cidade. E Deus manda ele sair, arrumar tenda e dormir onde ele cansasse, ele armava a tenda e dormia. E Deus ia mostrar o lugar para ele, ele vai lá e obedece. E por isso ele é hoje chamado o quê? Pai na fé. Por que ele é chamado pai na fé? Porque ele obedeceu em tudo, até no sacrifício do seu filho Isaque. E quando ele sacrifica, ele vai para sacrificar Isaque, uma voz brada, e ele não sacrifica. Por quê? Porque Deus fala, agora eu vejo que você me teme, eu vejo que você me obedece. E a partir dali, Deus libera uma palavra de bênção que se cumpre sobre a nação de Israel até o dia de hoje. Então, quando Deus fala, meu irmão, Ele vai cumprir.
E por causa da vida de Abraão, nós fomos abençoados, porque através da descendência de Abraão nasce o homem mais obediente da face da terra, chamado Jesus. Projete Filipenses 2,5 para mim. E eu quero encerrar com esse texto. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse que Deus quer que a gente tenha? Pode passar. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O sentimento da humildade. Fala para o seu irmão, humildade. Esse é o sentimento que tem que ter no nosso coração. Não querer ser melhor do que ninguém. Deus fez você único. Não se compare com ninguém. Você quer ficar doente, começa a se comparar com alguém. Então pare de se comparar com os outros. Agradeça a Deus do jeito que você foi criado e tenha um coração humilde. Porque é isso que a Bíblia diz. Que haja em todos nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Um sentimento de humildade. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E aí mostra o nível de humildade de Jesus, porque ele está lá desfrutando da presença de Deus e ele assume a forma de homem. E quando ele assumiu essa forma de homem, ele assumiu essa forma que somos. Ele não era Deus aqui na terra, ele era um homem. Então ele se despe da sua glória e vem para nascer como um homem, para entender a natureza humana. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Jesus, ele passou por todo tipo de tentação. Lá em Lucas 4, quando fala que ele vai para o deserto ser tentado, ele está 40 dias sem comer, e aí o diabo vem para tentar ele na questão principal do homem, que é o quê? A fome. Um prato de comida, você vê às vezes vídeos na África, quando eles vão distribuir comida e sai todo mundo correndo em cima daquilo, desesperado. A gente não sabe o que é ter fome. Então Jesus vence ali. Depois ele é tentado no quê? No orgulho, porque fala, sobe no pináculo do templo e pula daqui que os anjos vão te segurar. E quer dizer, o pináculo do templo era o lugar mais movimentado de Jerusalém. Aí ele pula, os anjos seguram ele, aí todo mundo começa a falar, esse é o verdadeiro Deus. Mas ele fala, na lata, não vou tentar o Senhor, meu Deus. E não faz uma coisa dessa. E depois ele vai para a terceira tentação, que é a ganância. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo o que você quer, todos os reinos do mundo, porque é meu. O Satanás, ele não estava falando de uma mentira. Quando Adão e Eva pecou, ele passou a ter domínio sobre tudo. E ele falou, tudo é meu, então eu vou te dar. E aí Jesus vence também. Eu não quero dinheiro, não quero seu dinheiro. E dá uma resposta dentro da palavra. Aí entra a questão da meditação. Todas as palavras, toda a resposta de Jesus está escrito. Por quê? Porque ele tinha a palavra dentro dele. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. E quando ele acrescenta ali, morte de cruz, porque era a pior morte que existia na época. Ninguém queria, porque sabia que todo homem que fosse para uma cruz, era um homem que todo mundo ia cuspir, jogar pedra, falar um monte de palavrão, porque era o pior tipo de bandido que existia, aqueles que iam para a cruz. Próximo. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Então o que a Bíblia nos mostra é que o homem, a mulher obediente, e que tem um coração humilde, e que não quer ser melhor do que ninguém, mas quer ser aquilo que Deus quer que você seja, se você viver esse nível de obediência, no tempo certo, Deus vai te exaltar e te estabelecer no lugar que Ele quer. Muitas pessoas não chegam nesse lugar porque não suportam
o tempo. Porque o tempo é a prova para todo homem. Passou 5 anos, passou 10 anos, passou 15 anos, passou 20 anos, passou 25 anos. Você fala, nada mudou, nada aconteceu. Mas depois de 25 anos, Deus exaltou Abraão. Nasce o filho da promessa. Então, muitas vezes, você fala, mas já passou tanto tempo, fica firme. Deus ainda está testando. Fica firme, sabe por quê? Porque você ainda não está preparado ou preparada para aquilo que Deus tem. Mas quando você estiver preparado ou preparada para aquilo que Deus tem, Ele vai te estabelecer num lugar alto. E quando Ele te estabelecer, eu vou usar a frase para encerrar, que o meu apóstolo sempre disse para mim. Quando o homem te estabelece, o homem te tira. Quando Deus te estabelece, ninguém te tira. Vamos colocar em